Meu nome é William Patrick e hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto do qual nós tanto temos ouvido falar, mas que pouco temos compreendido sobre ele. Prosperidade é algo muito mais completo e complexo do que aquilo que nós desenhamos de forma simples, talvez até simplista. Então fique conosco, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo caso você goste dele. E em poucos minutos nós vamos estar falando justamente sobre prosperidade. No livro do Gênesis, no capítulo 44, verso 1, está escrito assim: Então ele ordenou ao administrador de sua casa: enche as bagagens dos homens com alimento, tanto quanto puderem carregar, e ponha o dinheiro de cada homem em sua bagagem. Para que você entenda o que é prosperidade, nós vamos começar hoje falando sobre propósito e sobre promessa, ou sobre promessa e propósito, para que nós possamos criar uma base para então entendermos o que é prosperidade. Vamos começar por promessa. Promessa é aquilo que o Senhor diz aos homens. Promessa é aquilo que o Senhor disse a você. Promessa é aquilo que o Senhor disse que faria através da sua vida. Propósito é aquilo que Deus tem com a terra. Aquilo que Ele prometeu à terra que Ele vai cumprir sim ou sim. Ou aquilo que você respondeu para Deus através de uma promessa. Nós homens temos o costume de dizer que Deus tem propósitos conosco, pois eu penso de forma diferente. Nós homens temos o costume de dizer que Deus tem propósito para conosco. Eu penso de forma diferente. Eu acredito que Deus ele tem promessas ao homem. Ele promete ao homem coisas, ou que ele tornar-se a algo, e o homem, como resposta a Deus, ele gera um propósito dizendo: eu serei essa pessoa que o Senhor disse. Então, se você pegar a história de Abraão, o Senhor diz a ele: Abraão, tu serás pai de multidões. Se Abraão não se deita com Sara, ele não se tornaria pai de multidões. Então, propósito ele é justamente quando você coloca em prática algo que o Senhor te prometeu. Por que, William, que Deus não tem propósito com os homens? Porque se Deus tivesse propósito, ele não poderia não ser cumprido. E se você parar para pensar no livre-arbítrio, você tem que entender ou acreditar ou crer que o homem tem o direito, a liberdade de escolher, sim, cumprir ou não uma promessa que Deus lhe deu. Agora, por que Deus tem propósito sobre a terra? Porque aquilo que Ele vai liberar sobre a terra, Ele vai liberar de qualquer forma. Se Deus quiser sarar a determinado lugar e Ele precisar de 5 pessoas, Ele pode me incluir nessa ou não. Ele pode me prometer, me incluir no seu propósito sobre a terra, não sobre a minha vida. E então eu vou dizer se eu quero ou não participar do propósito de cura da terra. Se eu não estiver entre os 5 que Ele precisa, eu não quiser estar, Ele vai levantar um quinto e vai colocar naquele lugar. Então entenda uma coisa: propósito Deus tem com a terra, ou as pessoas têm com Deus, e não o contrário, porque senão você seria obrigado a cumprir, obrigado a viver esse propósito. Então, entendendo o que é promessa e propósito, nós vamos entender de forma específica o que é prosperidade. Prosperidade é quando o teu propósito atinge o limite que ele deveria atingir, chega num lugar ou patamar que ele deveria alcançar. E então agora você começa a prosperar teu propósito na vida das pessoas. William, como assim eu prospero o meu propósito na vida das pessoas? E eu vou entrar com um exemplo simples, o exemplo de José. José, na casa de seu pai, ele tem algo chamado providência. Quando o seu pai cuida dele, quando o seu pai o dá uma túnica, quando o seu pai o mantém. José, na casa de Potifar, ele começa a ter uma experiência com a prosperidade. Por quê? Porque o que ele coloca as mãos produz. Mas a prosperidade verdadeira, José vai ter o exemplo específico e perfeito quando ele se torna governador do Egito. Quando se cumpre esse versículo que nós acabamos de ler, onde ele manda encher todos os sacos de comida. Porque qual era a promessa na vida de José? Alimentar todo mundo da sua época, todo mundo na sua época, todo mundo conhecido da sua época. Porém, José ele precisa responder essa promessa para que se torne um propósito. Então, a partir do momento que José é colocado no caminho do propósito e ele não sai dele, ele anda segundo o propósito de Deus na sua vida, ele alcança o fim, que é o propósito. Ele começa a promessa que Deus fez a ele, ele chega até lá, e quando ele chega lá, ele prospera para toda uma terra. Qual que é a ideia inicial do propósito? José, quando ele atinge o seu propósito, a resposta que ele atingiu é justamente prosperar sobre toda uma terra.
é justamente alimentar toda a terra. Quando você tem um propósito, a prosperidade é justamente quando você pega o teu propósito e toca todas as pessoas. Quando você pega aquilo que você tem e toca todas as pessoas, ou pelo menos um grande número delas. Então, quando você sabe que está sendo próspero, quando o que você tem recebido não para em você, mas quando toca o outro, quando o teu propósito, ele não vem só para abençoar a tua vida e a tua casa, mas todo um povo, toda uma cidade, toda uma família. Você sabe que você é próspero quando o teu propósito é abundante, quando ele não é limitado. Irmão, entenda uma coisa: quando você estiver debaixo de uma promessa de Deus, você tomá-la como um propósito, exercer na tua vida, a prosperidade ela vai ser inevitável. Por quê? Porque aquilo que Deus te dá, Ele não dá só para você, Ele dá justamente para você abundar. Então, propósito é justamente aquilo que você recebe do Senhor, toma para si como responsabilidade e agora abunda na vida das pessoas. E nós temos formas de ver prosperidade. Tem gente que entende que prosperidade é quando Deus provia da vida de José, ainda na casa de seus pais. Tem gente que vai entender que prosperidade é quando José toca e as coisas se multiplicam na casa de Potifar. Pois eu vos digo que prosperidade é quando José alimenta todo mundo conhecido da sua época. Quando o que ele recebeu, aquilo que ele viu no Senhor, aquilo que Deus o deu, ele alimenta outras pessoas de forma intensa. E você vai me dizer: William, tem um outro exemplo na Bíblia, fora José, de prosperidade tão magnífica que alimentou todo mundo da época. Sim, tem o verdadeiro pão. O verdadeiro pão, ele não só veio para dar, mas em si ele era o que seria dado. E ele não é só para a sua época, mas para todos. Então José, ele é um modelo do pão espiritual que alimenta a terra, do qual Cristo viria e agora alimentaria todo mundo com o pão que é espiritual. Entenda uma coisa, meu irmão: tudo que a Bíblia aponta, aponta para Cristo. Então prosperidade, ela pode funcionar bem no natural, mas no espiritual, irmão, ela alcança alguns patamares que nós não conseguimos compreender. No espiritual, ela alcança lugares onde nós nem pensamos em estar, nem entendemos como funciona. José foi extremamente próspero quando alimentou o povo da sua época com pão, mas Cristo foi ainda mais quando com ele mesmo alimentou o povo da época. José, ele foi próspero quando alimentou todo um povo e uma época com pão, mas Cristo, ele foi muito mais próspero quando ele por si mesmo alimentou não só a sua época, mas como todas, consigo mesmo, com o próprio pão que era vivo, que era ele. Então entenda uma coisa, meu irmão: há níveis e níveis de prosperidade, mas você tem que entender a base da prosperidade. Se a prosperidade ela não está tocando o outro, ela não é prosperidade. William, mas ele enriqueceu. Amém, ele enriqueceu. Agora prosperidade é quando toca o outro. E eu sempre gosto de usar um exemplo. Você está em uma cidade, existem os dois homens mais ricos da cidade, e o segundo mais rico, ele é doador. O segundo mais rico é provedor. O segundo mais rico, ele é uma pessoa que realmente ajuda as outras pessoas. Então em toda a cidade, quando alguém perguntar quem que é o homem mais rico dessa cidade, eles vão dizer que é o segundo. Por quê? Porque a prosperidade tem muito cara de riqueza. As pessoas confundem uma coisa com a outra. Por que confundem? Porque é claro que você pode me dizer: William, mas só prospera, a pessoa só pode prosperar aquilo que ela recebeu. Então é a riqueza dela, e amém, você não está errado. Mas chamar prosperidade de riqueza é limitar a prosperidade a tudo aquilo que ela pode ser, fora daquilo que a compreendemos. Eu espero que você tenha recebido essa palavra do Senhor, tenha compreendido o sentido verdadeiro de prosperidade, que você possa prosperar sobre a tua casa, sobre as pessoas que estão à tua volta, que você possa dar a elas aquilo que antes você recebeu do Senhor, que você não seja como nós ouvimos e aprendemos de alguns pastores, uma represa, mas sim um rio, que você possa fluir no Senhor, que aquilo que o Senhor te dá possa ser para chegar a outras pessoas, que você faça não só como José, mas como Cristo, que o teu exemplo alimente, que aquilo que antes você recebeu dele, agora você possa dar, que aquilo que o Senhor Jesus tem prometido na tua vida, você tome como propósito e responsabilidade até que ele abunde para todas as nações. Que Deus abençoe você, abençoe a tua casa. Até uma próxima.